Meio que tirei um rascunho não reavaliado. Tirei digitado, escrevi algum modo, né? Tirei lá com um papelzinho rabiscado, às vezes é bom, né? Entre tantos papéis, para quê, né? Perguntemos. O que fazem, né? Achados de direito instintivo, praticizar a teoria que viram, né? Destemporalizar a prática. Josso, teorizante, né? Demônios. Conquista real insubstituível. Vista guerra de exploração espacial amonoteísta, né? Entre aspas, encontrada inafiançável, biticências, né? Reticências, né? Dois pontos ciências, né? Autojurada, entre aspas, duas aspas, uma aspas, afim, fecha aspas, né? Entre a guerra e fechar no monoteísta, né? Pergunta-se, feito, entre aspas, modelo indivisível de sobreforça armamentícia incontestável, reapontada entre limiar temporal de singularidade nacional socialista, multissocialista, multissingularidade, né? Que comuniza, quem descomuniza, quem é dono de tudo que faz diferença, mas na prática, em senso, quem são individuais desconhecidos entre o Babel, a quem justifica o jeitinho brasileiro com Z ou com S, se tornarem tocantes ao que antes em brasileiro era, ou que achavam pró-sobrar-se, né? Que comuniza espectro de capitalidade, conquista real insubstituível vista a guerra de exploração espacial amonoteísta, encontrada inafiançável, ato jurado a fim, desfeito, modelo indivisível de sobreforça armamentícia incontestável, ou se pudesse mais roubar, seria, né? Reapontada, botei aqui reapontado, né? Entre limiar temporal de singularidade nacional socialista, multissocialista, né? Que comuniza espectro de capitalidade materialista repetitível, entre aspas, exclamação, interrogação, né? A ida, abre chaves, a ida como a vinda da inconfundível messianidade cristã feita perpetualidade, ou a perpetualidade sideralizante desabduzível, né? Pergunta, sou mesmo já respondida, fecha, né? Autorrespondida, que é inter segundo revelável, né? Fecha chaves. Que subsistencializa ressurreta potencialidade sobrenatural, entre aspas, né? Sobrenatural criacionista, entre aspas, chama-se não eu, é você. Se não tem resposta, pela dúvida incerta, quem justifique desmaterializar, quem aponta com a cara da rosca direta, né? A sobrenatural criacionista revelada ao vivo pela inatingibilidade corrente, que imortaliza fidelidade eternizadora perante verdade supremacista independente, exaltada como exatificada em instantaneidade inediticista pelo altar afalseável que regimenta o valor absoluto da simulversa Santíssima Trindade ES. Não sei aonde ficou a ordem aqui, ES, né? É pela vida em expectativa corporal corrente, literalmente sobrevivente, que em meio ao caos instalado pela infidelidade capitalista descabida, caso Jesus voltasse crucificando a toda vista, segundo, né? Estado inclusive entre despoder de massas nobres, revogaram entre elemento, né? De massas nobres, revogaram entre elementos pobres a muito mais roubarem,
sorte, né? Vencida que fiz-me, né? Infinitiva, espaço-temporalidade autossustentável entre tratado extraordinário, reticências, em prol de infinitivar, né? De sobreinfinitivar o princípio decorrente que eterniza padrão de singularidade imortalizante, que mesmo o verbo gerundifica perpetualidade milagreira e instantânea, que em vitalidade, que em natalidade presente também preelementariza a anatomicidade criacionista, até dicotomizável feito presente, revelador que ressurreiçoriza a exata real em verdade indivisível perante a Santíssima Trindade vista radicalidade, triaspas, aparentemente inacreditável, assim comprovada, autocomprovadamente, sobrecomprovadamente, inclusive inabalável, né? Eventualidade poliapocalipsível de grandesidade cosmológica extraordinária às vistas de espaço-temperaturalidade ortodoxal aparentada formular, né? Poveleito a subcelar, peido, né? Em pleitos de altos extraordinários reticências, né? Triponto, granatalizados em entre, correntismo espiritual adicotomizável feita protocolaridade, inclusive hipertrofível, onde desumanizados, né, desumanos, nunca humanizados, anátomo arrecementeadores, anátomo, né, desescalarizados perante padrão usufruente, reticência, através de deveres direitos ultratranscendentais revolucionáveis, né, reformados, reformistas, né, onde estados fundamentalistas multipropriedantes, né, onipresentificam emergencialidade arbitrial, que mais fizeram-se, né, arrastar meados despandemicíveis pró-apocalipsizadores, etial, né, até datação de referência literalmente bibliográfica feita, fase anal para toda seita, né, retratando né, nota de rodar pé abaixo, introdução atemporal e ilhável, né, para princípio, né, ressurreto abortolicista pró-laico ressurreiçorista afim, né, parte principal sobre retematizável juradismo a pico desilencioso a quem louvável cagar mais cheiroso, verdade receiçorível onde estada temperatural maior na razão de distância, né, destotal m ao quadrado entre aspas c para uma repetição espaço sideralizante afim entre mais me fuder, valor real da grandeza mesopraxiologizante racionalizada para uniformidade de nu na razão da singularidade exata de pôr na exata de cada fundo do cu, retratando, né, anticorrente, antidescorrente, antirrelatividade, mesorrelatividade retratada de forma popularizada via paradigmas ressustentáveis sobre falha muscular induzida, contato atrito, onde autoespacialidade para memória muscular a toda verbalidade, a toda Babel reverbalidade que venham se a brotar sementialidade ou qualquer outra tribalidade, desconsiderada para linearidade ativa passiva, feitas dinâmicas entre janelas de oportunidades, assim podemos dizer, né?
dia do lixo, carboidratação hipertrófica entre hidratação e desidratação. Aqui, né, perda total, né? Como é que é? Seguro total, né? Entre estágios, né? Atividades perante ganho de massa e queima de gordura, né? Aqui em definição entre estímulos volumétricos e hipertrofíveis, né? Direcionados a toda extrema unção de pau a pique. Enrijecimento, queima, aceleração, fase referente treinamento de força ineditamente avançado pra gente.